salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor? Nós estamos celebrando hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, né? Que são santos importantes da igreja, são dois santos fortes da igreja, né? Que ensinam o caminhar da igreja, a caminhada da igreja, mas que são muito diferentes, são pessoas muito diferentes, Pedro e Paulo. Tanto que eles trabalharam em campos diferentes, não é? Uma certa época, num concílio da igreja, foi decidido, então, uma grande reunião, né? E Pedro acaba pregando aos judeus, e Paulo, então, é designado a pregar aos pagãos. Cada um com uma característica específica para pegar no lugar, com um modo de ser, um carisma específico, um jeito especial, assim como nós somos diferentes dos outros, e como na igreja temos movimentos diferentes, temos carismas diferentes, temos modos diferentes de ser, até porque nós não somos iguais, né? Cada um de nós tem um modo diferente de ser, mas caminhamos para a mesma direção. Pedro é um galileu, né? Tem um irmão apóstolo também, André. Ele é pescador, filho de Jonas, né? Casado, né? E tem um detalhe importante: a sogra mora com ele, né? E é interessante que uma vez ele até cura a sogra, sinal que ele gostava da sogra. Já é um milagre, né? Um grau de santidade ali, né? Depois de um certo momento, ele deixa de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Ele aceita o convite de Jesus. Veja bem, Jesus não tira a essência daquilo que ele sabia fazer. Ele sabia pescar. Jesus potencializa aquilo que ele sabe. Então Jesus pega o que era o dom natural dele, o que era o carisma natural dele, que era pescar, e potencializa para ele não pescar apenas peixe, mas para ele pescar também homens. E ele aceita isso, né? Mas talvez Pedro é mais conhecido por ele ter negado Jesus 3 vezes. Todo mundo lembra disso, ou pelo menos já leu isso na Bíblia alguma vez, ou já ouviu algum filme ou desenho bíblico que mostra essa experiência de Pedro. É muito interessante porque outra negação que nos chama muito atenção na Sagrada Escritura também é a negação de Judas. Só que quando Judas nega a Jesus, Judas entra no desespero. E aí, como ele se desespera, ele acaba com a sua própria vida. Pedro também nega Jesus. Só que Pedro não entra no desespero. A negação de Pedro leva ele para um outro caminho. Não o caminho do desespero, mas o caminho da conversão. E aí ele muda de vida. Ele aceita novamente ao Senhor. Isso é um ensinamento para nós. Muitas vezes nós podemos negar ao Senhor. Mas depois disso, o que a gente vai fazer?
Não é pensar por que isso aconteceu, mas após isso o que eu vou fazer? Eu vou me desesperar depois do pecado, eu vou perder a cabeça, ou eu vou me converter e entrar na dinâmica do Senhor? Não é? A liturgia de hoje mostra que Pedro foi preso, porque era cristão, e por milagre de Deus ele foi solto. Foi Deus que o guiou por um anjo, um mensageiro de Deus. E é interessante que com todas essas dificuldades, mesmo tendo negado o Senhor, Pedro recebeu as chaves, que é o que diz a liturgia de hoje. Você não dá a chave da sua casa para qualquer pessoa. Você só dá a chave para uma pessoa que você confia, que você tem intimidade. Dar a chave na Bíblia, ter o poder de abrir e fechar, de ligar e desligar, é algo muito importante. Dar a chave quer dizer dar autoridade sobre aquela cidade, né? Até hoje muitas vezes, né, fala, só nós estamos dando a chave da cidade para uma pessoa, como se fosse uma homenagem, né? Dar a chave daquela casa é dizer, ó, você é íntimo, eu confio em você, você pode entrar e sair a hora que você quer. Quando o pároco toma posse de uma paróquia, é muito interessante, na cerimônia de posse, né, quando eu fui empossado pároco há 13 anos atrás, o Emílio fez isso, ele veio aqui e me deu a chave do sacrário. Não é? É o gesto que ele diz, um dos gestos é isso, toma a chave do sacrário. Então veja bem, dar a chave da igreja, é muito importante esse gesto de Jesus dizer, eu quero dar para você, mesmo que você seja fraco, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha me renegado, mas eu escolhi você, e você vai receber a chave. É interessante que esse mesmo Pedro, lá em Roma, anos depois, anos 67, um pouquinho para frente talvez, ele foi martirizado, né? Foi morto. E é interessante que diz a tradição da igreja que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque na hora que iam pregar ele na cruz, disseram que iriam fazer isso, ele pediu que em respeito a Jesus Cristo, até naquele momento, que então se ele fosse crucificado, que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como foi Jesus Cristo. Então nós podemos aprender muita coisa com Pedro. E outra coisa muito importante que nós podemos aprender, é que Deus não fundou a igreja dele sobre anjos. Deus fundou a igreja dele sobre uma pessoa pecadora. Ele deu a chave, não para um anjo, ele deu para um ser humano, um pecador que tinha até o negado. Jesus adora pecadores, gente. Jesus gosta de pecador, principalmente daqueles que têm a disposição de se converter, de reconhecer o seu pecado e de buscar o Senhor. Então veja bem, ele deu a chave para uma pessoa pecadora que tinha muito amor e que tinha esperança em si próprio, não apenas esperança em Deus, mas esperança em si, em poder não errar mais, em poder não renegar mais, em esperança em ser uma pessoa melhor, né? Então se nós temos pecado, nós precisamos de ter também a conversão e a humildade que Pedro teve. Ele negou, mas ele teve o processo de conversão. O que é uma conversão no trânsito, né? Nós precisamos mudar, ou não ir para aquele lado, ou ir para outro lado. Então fazer uma mudança de caminho e ter a humildade de voltar lá e dizer, Senhor, lá atrás eu te reneguei, e agora eu estou te aceitando. Então nós podemos aprender no gesto, não apenas naquilo que Pedro fala, mas naquilo que ele faz. Mas hoje não é só festa de Pedro, é festa também de Paulo. Não dá para falar de Paulo sem falar do caminho de Damasco. Paulo era uma pessoa que perseguia e mandava matar os cristãos. E ele está caminhando para Damasco, uma cidade, um lugarejo, e no meio daquele caminho ele cai, né? Alguns dizem que ele cai do cavalo, por isso tem a expressão cair do cavalo, é por causa desse trecho da Bíblia. Outros dizem que ele nem tinha cavalo, para os historiadores da época a Bíblia não cita o cavalo, né? Não interessa também se estava a cavalo ou não estava a cavalo, mas ele cai e ali ele fica cego, né? E ele pergunta, quem está ali, o que queres de mim? Mas ele não enxergava. E aí Jesus aparece para ele, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, diz assim, eu sou Jesus, aquele que você persegue. E veja bem, Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, ele continuava, né, matando os cristãos, e ele diz, Senhor, o que queres de mim? Veja bem, gente, Jesus não escolheu um cara certinho. Jesus não escolheu um cara que tinha estudado, feito teologia. Jesus escolheu um perseguidor, um cara que matava os cristãos. Ele vai para Damasco,
a pedido do Senhor, segue a orientação de procurar um homem chamado Ananias, que unge os seus olhos e ele passa a ver. E aquele homem que perseguia os cristãos, ele se torna de perseguidor mensageiro de Cristo. E ele é chamado de apóstolo das nações. É Paulo que leva o cristianismo para outros lugares. É ele que leva a outras pessoas. É ele que sai dali apenas daquela região e vai fundar outras comunidades. Por isso que na Bíblia a gente lê muitas vezes, leitura da carta de São Paulo a Coríntios, a cidade de Corinto, aos Gálatas, lá onde é que viviam os Gálatas, aos Tessalonicenses, lá na Tessalônica, em cidades. Então ele vai ali fundando comunidades. Então ele vai sendo esse grande missionário de ir ao encontro das pessoas e levar essa mensagem de paz, essa mensagem de Jesus. E é muito bonito que a segunda leitura de hoje mostra que Paulo, no final da sua vida, ele olha para trás e ele faz um balanço. Ele está preso, não porque ele cometeu um crime, mas porque ele era cristão, ele está preso e ali ele faz um balanço. E ele vê que no balanço da vida dele, ele combateu o combate correto. Ele vê que ele se desgastou naquilo que realmente valia a pena. Mas ele também tem a consciência que ele acabou a carreira. Por isso ele diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira. Ele entende que Deus tinha um plano na sua vida. E ele concluiu esse plano. E ele conclui esse plano dizendo: guardei a fé. Nós fazemos isso. Nós combatemos o bom combate, nós completamos a nossa carreira, nós completamos metas na nossa vida. Nós sempre começamos algo e paramos no meio. Às vezes nós começamos um curso profissionalizante e paramos no meio. Às vezes nós temos o ideal da nossa vida e nós paramos no meio. Às vezes nós temos um projeto e paramos no meio. Nós completamos as coisas? Não, nós sempre deixamos as coisas pela metade. E depois nós guardamos a fé. Ele guardou a sua fé. E como ele guardou a fé, faltava o quê? Apenas receber a coroa da vitória, que só o justo juiz, que é Jesus Cristo, poderia dar para ele. Ele estava na prisão, ele sabia que ele iria morrer, porque já tinha matado outros apóstolos ali. O evangelho de hoje é muito interessante, porque Jesus pergunta assim: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Jesus está fazendo uma pesquisa, como esses órgãos hoje aí, Ibope e tantos outros fazem pesquisa. Quem dizem? O que as pessoas dizem por aí que eu sou? Uns falavam que era Elias, outros falavam que era João Batista, que era um dos profetas. Somente Pedro acertou quem ele é. Somente Pedro. Se Jesus hoje perguntasse para nós, e vós, quem dizeis que eu sou? Gente, presta atenção numa coisa. Veja bem, eles estavam com Jesus todo dia, e eles também não sabiam quem Jesus é. Quem dizem as pessoas que eu sou? Eles estão dizendo que o Senhor é um profeta, que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias. Só um acertou. Mas eles eram vários que estavam com Jesus. Então não se engane, gente. Pode ser que você pode estar na igreja há muito tempo, que você venha todo final de semana na missa, mas muitas vezes, mesmo fazendo isso, nós não conhecemos Jesus. Não conhecemos Jesus como Jesus que se apresenta no Evangelho. Não reconhecemos Jesus como Cristo, como Filho de Deus vivo. Muitas vezes nós fantasiamos na nossa cabeça um Cristo que não é o Cristo revelado pela Bíblia. É um Cristo que nós criamos ou que nós creremos que seja daquele forma, mas não é o Cristo que Deus revelou ali, que está no Evangelho, que nós lemos e contemplamos. Não é o Cristo verdadeiro. Quando Jesus pergunta para os outros: e vós quem dizeis que eu sou? É uma pergunta que ele está dizendo não só para eles, mas está dizendo para nós. O Senhor está perguntando hoje para você: e você, quem você diz que eu sou? Mas não é para a gente responder apenas com a boca, porque Pedro já deu a resposta. Então nós podemos colar, é muito fácil. Nós já sabemos, que Pedro diz: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. É fácil, a gente acabou de ler isso, é só pegar lá e colar e pronto. Não, nós precisamos responder com a vida, com o dia a dia, com a batalha, com o modo de ser, com o modo de ver. E esse responder com a vida é que é muito difícil. Por quê? Porque todos nós somos cheios de falhas.
E muitas vezes essas falhas que nós temos, nós achamos que não conseguiremos chegar perto de Jesus ou responder na prática quem é Jesus. Só que nós nos esquecemos que Pedro também tinha falhas, que Paulo também tinha falhas, mas mesmo assim, Jesus escolheu Pedro e Paulo, como Ele escolhe você. Jesus não escolhe os perfeitos, Ele escolhe aqueles que Ele quer, porque Ele quer. Muitas vezes os piores. Eu sou um exemplo disso. Por quê? Porque Ele quer assim. O grande mérito de Pedro foi só ele ter professado a sua fé. Ele tinha dado uns perdidos, ele tinha cortado a orelha de um guarda na hora errada, na hora que Jesus mais precisou ele deu no pé, mas Pedro tinha algo que era fundamental, ele tinha fé. Nós temos fé. Uma fé verdadeira. Uma fé que remove montanhas. Uma fé que muitas vezes balança, mas não cai. Ou a nossa fé é uma fé infantil, ou uma fé mentirosa. Hoje, além de nós celebrarmos, e por que nós celebramos São Pedro e São Paulo na igreja? Hoje nós celebramos, hoje e amanhã, na verdade a liturgia do domingo, o dia do Papa. Quantas vezes o Papa Francisco tem dito, rezem por mim, rezem por mim, rezem por mim. Nós fazemos isso, gente. Nas nossas orações pessoais, nós temos rezado pelo Papa, que muitas vezes nós só queremos que o Papa nos abençoe, mas nós temos expressado a nossa oração pelo Papa. Talvez nós não sabemos, mas, por exemplo, toda a coleta que são feitas em todas as igrejas católicas do mundo desse final de semana, não fica nas comunidades, vão para o Papa. Isso é chamado óbolo de São Pedro, fica lá com o Papa. E aí o que acontece? É dali que o Papa faz doações para as obras assistenciais da igreja do mundo inteiro. Para nós termos uma ideia, tem 2 fatos recentes que o Brasil recebeu publicamente essas doações. Na maioria das vezes o Papa faz essas doações sem ninguém saber. São secretas. O que faz a mão direita, a mão esquerda não sabe. Mas algumas vezes é revelado. Uma das vezes foi quando Bento XVI veio na Fazenda da Esperança, aquela clínica que fica para lá de Cachoeira Paulista, ali, Guaratinguetá, cuida de jovens dependentes, e o Papa Bento XVI foi lá e entregou, se não me engano era $1 milhão para o Padre Haroldo Hahn, para o Padre Haroldo que cuida, não me lembro, e disse assim, isso daqui é para vocês aumentarem o trabalho, criarem novos pavimentos e começarem a cuidar de mais jovens que são dependentes químicos e que querem se recuperar. O Papa Francisco recentemente mandou uma ajuda para custear a Jornada Mundial da Juventude. Por quê? Porque eles tinham feito toda uma estrutura num canto do Rio de Janeiro, mas aí choveu, alagou tudo, fez frio no Rio, que faz muito calor, e eles tiveram que mudar toda a estrutura para Copacabana. E aí, aquele investimento que tinha sido feito lá foi perdido, e eles tiveram que pagar todo o investimento de novo aqui. E esse dinheiro tinha que sair de algum lugar. A Arquidiocese do Rio de Janeiro ia falir, e o Papa veio e ajudou. Com o quê? Com essas ajudas do mundo inteiro. Talvez nós não sabemos, mas no mundo inteiro a Igreja Católica é a que mantém mais hospitais, é a que tem mais obras de caridade. Foi ela que criou as universidades, por exemplo. Mas é mais fácil falar mal, dá mais ibope. É melhor ver as coisas negativas, Para os santos, não. Santa Catarina de Sena dizendo que o Papa é o doce Cristo na terra. Hoje em dia o Papa Francisco é muito elogiado, mas não por todos. Tem muitas pessoas, talvez conservadores ou não sei, que não gostam do Papa Francisco. E é uma pena, porque muita gente diz que gosta, mas não escuta. Não escuta. Não vê o que o Papa escreve, não vê o que ele fala, não reflete sobre isso. Ou só vê o que os outros dizem que ele falou. Tem um livrinho da última encíclica do Papa sobre a misericórdia, sobre o ano da misericórdia, custa R$3,50. Está lá na livraria. Ninguém lê para ler. É uma carta que o Papa fez para a gente. É o preço de custo, praticamente. O Papa fez a carta para a gente, mas a gente espera ouvir o que o jornalista leu e a interpretação que ele deu, ao invés de ler a carta que o Papa fez para mim, que o Papa me deu para que eu lesse.
Então o que acontece? Infelizmente, muitos católicos querem sozinhos definir o que é bom ou o que é mal para eles. Então eles não estão interessados no que a Bíblia diz, por exemplo, sobre aborto, ou no que o Papa diz sobre aborto, ou no que a Igreja do Brasil sobre o aborto, não. É a questão do relativismo. É relativo, eu tenho que ver o que isso é bom para mim. Não pensa nem na criança, nem no feto, nem no bebê. É tão diferente de Jesus Cristo, né? Tão diferente, porque Jesus Cristo diz assim, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. E aí? Ele era o Filho de Deus, ele dizia, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. E nós não queremos fazer a vontade do Pai, nós queremos fazer a nossa vontade. E aí muitas vezes, quando a gente menos espera, muitas vezes num acidente de carro, num infarto, acaba a nossa vida. E aí talvez aqueles valores do Evangelho, aqueles bons conselhos que o Pai nos deu, nós não escutamos. Por quê? Porque nós vivíamos naquilo que era relativo, naquilo que era interessante, naquele momento apenas para a nossa vida. Nós precisamos de entender que o Papa é humano. Sim, ele é humano, mas ele é conduzido pelo próprio bom pastor. É interessante que muitas pessoas diziam assim, eu não gosto de João Paulo II. Outras pessoas diziam assim, eu não gosto do Bento XVI. Outras pessoas diziam assim, eu não gosto do Papa Francisco. Mas quem disse que você tem que gostar? O Papa não é eleito por voto. As pessoas dizem, não, eu estou torcendo. Quem escolhe o Papa é o Espírito Santo, gente. E queira ou não, muitos papas são, se você vê na história da igreja, tem muitos papas que foram surpresa. Quando elegeram o Papa João 23, a igreja vivia uma grande crise, e eles estavam com muito medo. Então falaram, vamos eleger um Papa velhinho, né? Para a gente ver como é que fica essa crise, e o Espírito Santo se usou daquilo, deixaram ele escolher João 23, porque já era plano do Espírito Santo, e João 23 revolucionou toda a igreja, convocou o Concílio Vaticano II, deu uma reviravolta na igreja, mandou as pessoas rezarem na língua daquele país, eles falaram, meu Deus, o que a gente fez? E o homem viveu muito tempo ainda. Não? Ninguém imaginava que o Papa Bento XVI iria renunciar. Muitas pessoas que não gostavam do Bento XVI, quando ele renunciou, foram ler os livros dele. Estudiosos, cientistas, disseram que quem é esse homem que tem coragem de renunciar num mundo onde ninguém renuncia a nada? Num poder, entre aspas, né? Numa monarquia, num destaque que está lá no nível, ele renunciou. Onde ninguém renuncia a nada. Nenhum líder renuncia a nada. Como que ele renunciou? Então até muitas pessoas que não gostavam dele foram ler e se surpreenderam quando ouviram, e ele é considerado um dos maiores teólogos vivos. Só que a gente prefere ficar escutando que estão dizendo que ele é conservador demais. Só que a gente nunca leu o que ele escreveu. Nunca escutou. Então a gente prefere ver o que um crítico diz sobre o que o Papa escreveu, do que ler de verdade o que o Papa escreveu. Sendo que isso está ali, perto da gente. Nós estamos invertendo valores, gente. Né? É interessante porque ninguém quer mexer na liberdade de imprensa. Né? Se fala tanto disso, não podemos mexer na liberdade de imprensa. E aí é um absurdo, né? Pegarem fotos como pegaram aí do artista que morreu, sem respeitar a família dele. Mas não pode, a liberdade de imprensa, postam o que quiser. Eu acho estranho algumas coisas assim, dá para se pensar que liberdade de imprensa é essa. Mas ninguém fala sobre a liberdade religiosa. Ninguém fala isso. Né? Ninguém fala. Então é absurdo você, digamos assim, fazer um ato de violência sobre uma pessoa que está com uma roupa de uma religião que não é a sua religião. Nós estamos caminhando por um caminho que, se a gente não tomar cuidado, muitas vezes nós falamos lá do Estado Islâmico, né, que corta a cabeça das pessoas, mas muitas vezes nós estamos querendo fazer isso também, ou estamos aprovando as pessoas que fazem isso também. É um absurdo o que está sendo feito. Se a gente não criar um respeito entre nós agora, ensinarmos as pessoas a respeitarem uns aos outros, daqui a pouco uma pessoa vai estar andando no terço na rua e o outro vai se sentir no direito de bater nela. E aí?
como acontece em alguns países, em que, por exemplo, as religiosas não podem tirar passaporte de hábito. É proibido você ter passaporte com símbolo religioso. É muito estranho como as coisas estão querendo apagar, né, a fé que nós temos. Por que será que a gente tem que maltratar o outro que é filho de Deus, que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Sendo que o essencial do Evangelho é respeitar e ser respeitado, amar e ser amado, perdoar e ser perdoado. Só que não adianta a gente querer que isso aconteça só lá no macro, né? No mundo inteiro, nas grandes instituições. A gente tem que pensar que isso tem que ser visto aqui, no micro, na nossa vida. Nós precisamos amar e ser amados, nós precisamos respeitar e ser respeitados, nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Nós precisamos exercer isso, para nós criarmos essa cultura do respeito, do amor e do perdão. Não adianta apenas a gente ler na Bíblia ou pregar isso, a gente tem que pôr isso em prática na vida, porque se a gente pôr isso em prática na vida, nós estaremos fazendo o que fez Pedro e Paulo. Eles foram colunas da igreja. Talvez nós teremos apenas uma pedrinha na coluna, mas se nós fizermos isso, estaremos levando a igreja de Jesus Cristo, a igreja que ele fundou, que teve pessoas que tinham defeitos, como tem até hoje. Por isso que a igreja é santa e é pecadora. A igreja não se destruiu até hoje. Quem olha e fala às vezes para mim, padre, mas e na época da Inquisição? Então eu acho fascinante. Por que a igreja não se destruiu? Com tantos pecados já cometeu? Por causa do Espírito Santo. Se a igreja não fosse algo divino, se ela não fosse criada por Jesus Cristo, já tinha sido destruída. Umas vezes falaram para um papa assim, nós vamos destruir a igreja. E esse papa muito antigo disse assim, não vai não, nós já tentamos e nós não conseguimos. A igreja não depende de nós, ela depende do Espírito Santo. Quem fundou a igreja foi Jesus Cristo. E ele usou de pessoas como Pedro e Paulo, que pecaram, que perseguiam, que matavam os outros, que erraram, que negaram o Senhor, e pessoas como eu e você, para fazer com que a igreja aconteça. Ele não usa os perfeitos, talvez para confundir os sábios. Que o Senhor nos ajude a fazer isso e dar a nossa pequena contribuição para que a igreja aconteça. Não como nós queremos que ela aconteça, mas como está no coração de Deus para que ela aconteça. Amém? Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Professemos junto com Pedro e Paulo a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,